todas as coisas são Dharma de Buda, existe iluminação, ilusão, prática, vida, morte, Buda e seres sencientes. Quando todas as coisas são percebidas como sem substância, não há ilusão nem iluminação, nem Buda nem seres sencientes, nem nascimento nem destruição. Desde o início, o caminho do Buda transcende a si mesmo e qualquer ideia de abundância ou escassez. Entretanto, há nascimento e destruição, ilusão e despertar, seres sencientes e Budas. Entretanto, as pessoas odeiam ver as flores murcharem e não gostam de ver as ervas daninhas crescerem. É uma ilusão tentar realizar nossa prática e buscar a iluminação através de nós mesmos, mas realizar a prática e buscar a iluminação por meio dos fenômenos, isso é despertar. Ter grande iluminação sobre a ilusão é ser um Buda. Ter uma grande ilusão sobre a iluminação é ser um ser senciente. Além disso, alguns são continuamente iluminados, após o despertar, enquanto outros acrescentam ilusão à ilusão. Quando os Budas se tornam Budas, eles não precisam ter consciência de que são Budas. Eles são, no entanto, Budas despertos e realizam continuamente o Buda. É por meio do corpo e da mente que podemos compreender a forma e o som das coisas. Corpo e mente trabalham juntos como um só. Em qualquer caso, não é como o reflexo de uma imagem num espelho, ou a lua refletida numa poça de água. Considerando apenas um lado, o outro permanece obscuro. Estudar o caminho do Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. E esquecer-se é perceber-se como todas as coisas. Perceber isso é abandonar a mente e o corpo de si mesmo e dos outros. Depois de atingir esse estágio, você também estará desapegado da iluminação e agirá de acordo com ela continuamente, sem pensar a respeito. Quando as pessoas começam a buscar o Dharma, elas imediatamente se distanciam de onde ele realmente está. Quando o Dharma é recebido pela transmissão correta, o verdadeiro eu aparece imediatamente. Se você estiver em um barco e apenas olhar para a margem do rio, pensará que a margem do rio está se movendo. Mas se você olhar para o barco, descobrirá que é o mesmo barco que está realmente se movendo. Da mesma forma, se você tentar compreender a natureza dos fenômenos apenas através da sua percepção confusa, você pensará erroneamente que a sua natureza é eterna. Além disso, se você treinar corretamente e retornar à sua origem, verá claramente que nem todas as coisas têm um eu permanente. Depois que a lenha for reduzida a cinzas, ela não poderá voltar a ser madeira. Mas não vemos como considerar as cinzas sendo o estado potencial da lenha, ou vice-versa. Cinza é completamente cinza, lenha é lenha. Eles têm seu próprio passado, futuro e existência independente. Da mesma forma, quando os humanos morrem, não podem voltar à vida. Mas nos ensinamentos do Buda nunca dizemos que a vida se transforma em morte. Este é um ensinamento bem estabelecido do Dharma do Buda. Chamamos isso de não ser. Da mesma forma, a morte não pode se transformar em vida. Este é outro princípio da lei do Buda. É chamado de não destruição. A vida e a morte têm uma existência absoluta como a relação entre o inverno e a primavera. Mas não pense que o inverno se transforma em primavera, ou que a primavera se transforma em verão. Quando os seres humanos alcançam o despertar, é como a lua refletida na água. A lua aparece na água, mas não se molha, nem a água é perturbada pela lua. Além disso, o luar cobre a terra e ainda assim pode estar contido em um balde de água, em uma gota de orvalho e até mesmo em uma minúscula gota de água. Assim como a lua não perturba de forma alguma a água, não pense que o despertar causa dificuldades para as pessoas. Não considere o despertar um obstáculo em sua vida. As profundezas de uma gota de orvalho podem conter as alturas da lua e do céu. Quando a verdadeira lei não é plenamente alcançada, seja física ou mentalmente, há uma tendência a pensar que possuímos toda a lei e que o nosso trabalho está concluído. Se o Dharma estiver totalmente presente, então há percepção das próprias deficiências.
Por exemplo, se você dirige um barco no meio do oceano, fora da vista de quaisquer montanhas, e olha em 4 direções, o oceano parece redondo. Mas o oceano não é redondo e a sua virtude é ilimitada. É como um palácio ou um ornamento de joias preciosas. Para nós, porém, o oceano aparece como um vasto círculo de água. E então percebemos que isso pode se aplicar a qualquer coisa. Dependendo do ponto de vista, percebemos as coisas de maneiras diferentes. A percepção correta depende da quantidade de estudo e prática. Para compreender os diferentes tipos de pontos de vista, devemos estudar os muitos aspectos e virtudes das montanhas e dos oceanos, em vez de círculos perfeitos. Deveríamos saber que é assim não só tudo ao nosso redor, mas também dentro de nós, e até mesmo numa única gota de água. Os peixes no oceano pensam que a água é infinita e os pássaros pensam que o céu é ilimitado. No entanto, nem os peixes nem os pássaros foram separados do seu elemento. Quando a necessidade é grande, o uso é grande; quando é pequeno, o uso é pequeno. Eles utilizam plenamente todos os aspectos, livremente, sem limites. No entanto, devemos saber que se as aves forem separadas do seu elemento, elas morrem. Deveríamos saber que a água é vida para os peixes e o céu é vida para os pássaros. No céu, os pássaros são vida, e na água, os peixes são vida. Muitas outras conclusões semelhantes podem ser tiradas. Existem práticas e iluminação. Mesmo depois de a água e o céu estarem esclarecidos, vemos que se há pássaros ou peixes tentando penetrar no céu ou na água, eles não encontram um caminho nem um lugar. Ao compreender este ponto, ocorre a realização do despertar em nossa vida diária. Se alcançarmos este caminho, todas as nossas ações serão a realização da iluminação. Este caminho, este lugar, não é grande nem pequeno, nem si próprio nem os outros, nem passado nem presente. Existe exatamente como é. Assim, treinando e realizando o caminho do Buda, pode-se dominar e penetrar qualquer Dharma, e enfrentar e dominar qualquer prática. Existe um lugar onde podemos penetrar no caminho e descobrir a extensão das percepções do cognoscível. Isto ocorre porque o nosso conhecimento coexiste simultaneamente com a realização final do Dharma do Buda. Depois que esta compreensão se tornar a base da nossa percepção, não pensemos que a nossa percepção é necessariamente compreendida pelo intelecto. Embora possa ser alcançada rapidamente, a iluminação nem sempre é completamente manifestada. Enquanto o mestre Zen Otetsu, do Monte Myoku, se abanava, um monge perguntou: "A natureza do vento nunca muda e sopra por toda parte, então, por que você usa um abanador?" Otetsu respondeu: "Mesmo sabendo que a natureza do vento nunca muda, você não sabe o significado de soprar para todos os lados." O monge perguntou: "Bem, o que isso significa?" O mestre não respondeu e continuou a se abanar. Finalmente o monge compreendeu e prostrou-se reverentemente diante dele. A experiência, realização e transmissão viva e correta do Dharma do Buda é assim. Como a natureza do vento nunca muda, não é necessário usar abanadores. E haverá vento mesmo que alguém acredite não conhecer o verdadeiro significado da expressão nunca muda, ou a natureza do vento. Assim como a natureza do vento nunca muda, o vento do Dharma do Buda transforma a terra em ouro e faz com que o leite doce flua nos rios.